o nome, assim, é a última coisa que a gente pensa, né? Mas por conta desse contexto mesmo, conversei com a Verinha, a gente colocou, chamou de Minas Unida, considerando esse contexto nosso, né, de estar todo mundo alinhado, independentemente de motivações políticas, de futebol, religião e tudo. Aqui a gente tem essa vantagem. Então, aqui, lembrando, gente, não tem ordem de importância de X é mais importante que Y, de Y manda em Z. Isso aqui não existe na nossa chapa, é todo mundo uma chapa bem democrática, bem colaborativa. Então, a gente vai citar aqui porque organizou em ordem alfabética, beleza? Então, os candidatos, gente, para a coordenação. Aí, quem tiver aqui na Assembleia, eu vou até abrir para se apresentar, se quiser, né, tomar a palavra, falar um pouquinho. Então, vamos por partes, né? Primeiro, eu, Gabriel, sou geógrafo de formação, trabalho aqui no IBGE, sou servidor do quadro permanente, e também sou chefe de base territorial. Então, a gente é bom assim para a gente começar a desmitificar essa ideia que quem está no sindicato não trabalha, quem está no sindicato não faz nada e tudo. Tanto eu quanto os meus colegas que estão aqui na chapa conosco, a gente tem uma rotina de trabalho muito intensa, e a gente não abandona o trabalho, né? A gente compatibiliza e às vezes até faz atividades assim sindicais em momento pós-laboral mesmo, porque a gente sabe que é importante não só para o servidor, mas como para o instituto como um todo. Então, seguindo a lista, o Guilherme eu acho que ele não está aqui presente, mas o Guilherme é técnico, né? Ele era de Teófilo Otoni, a maioria que já conhece ele já sempre foi bem atuante aqui no sindicato, ele está na nossa chapa também. O Joelson, gente, deixa eu ver se ele está aqui, acho que ainda não está aqui. O Joelson, gente, ele é um colega que sempre foi muito atuante também, sempre participou das reuniões de forma remota, ele era lotado na agência de Caratinga, ele foi chefe de Caratinga, tem muita experiência em campo, ele já passou por alguns censos, né? Ele sempre, de uma forma muito colaborativa, ele sempre ajudou nos treinamentos, né? Ele também tem essa habilidade no treinamento. Então, ele agora mudou, né? Ele está na BH Norte agora, então ele está mais próximo e ele topou estar aqui com a gente. Ele é um colega bem experiente também. O Beraldo, que vocês também já conhecem, ele já fazia parte da chapa. Deixa eu ver se ele está aqui, acho que também não está. Ele é colega nosso, ele é da agência Betim também, já tem bastante experiência em campo, experiência também, ele estava na chapa antiga, também vai entrar, também colabora bastante com a gente. O Luiz Otávio, eu acho que todo mundo aqui conhece. O Luiz Otávio, além de ter tido uma trajetória brilhante aqui no IBGE, né, ele era meu chefe antes de aposentar, ele já conhece, acho que todo mundo, ele pelo fato dele ter se aposentado recentemente, então ele já está transitando, né, tanto com servidores aposentados e pensionistas, quanto servidores ativos, que ainda todos estão com a memória dele muito ativa ainda, e os temporários, né, porque ele já liderou diversas equipes de servidores temporários, então ele não está aqui agora, porque eu sei que ele está trabalhando num projeto em Brumadinho. Ele aposentou aqui do BGE, mas não aposentou, né, da vida laboral. Então, ele está... Esse momento, assim, eu imagino que ele está envolvido lá no serviço dele, que é serviço de campo também. Ele também não conseguiu abandonar de tudo o campo. A Maria do Carmo já entrou? Ainda não, gente, também. É colega nossa de muito tempo, já é servidora aposentada. Também já estava na chapa antiga, já tem longa atuação aí no sindicato. Em seguida, o Pedro, ele é a PM de Pedro Leopoldo, da agência lá de Pedro Leopoldo. Ele ainda não entrou. Se ele entrar, eu vou até pedir para ele se apresentar aqui para a gente. O Pedro ele já tem experiência em movimento estudantil. Ele também ele tem certa militância política. Ele já está bastante acostumado. Também vem para colaborar e trazer, gente, que eu acho que é o mais importante, a visão do servidor temporário aqui para nós.
é importante, lembrando que o IBGE, que o sindicato, né, ele não cuida só de quem está ativo. Ele tem que sempre pensar em quem é aposentado, quem é pensionista, quem é servidor temporário, independentemente de quanto tempo vai ficar conosco aqui. Então, é importante a gente ter uma chapa bem ampla mesmo para poder ter todo tipo de representatividade. Em seguida, meu colega Rafael, que está aqui, é o Pedro. Rapidão, Pedro acabou de chegar. Ô, Pedro, tudo bem? Eu estava te apresentando aqui, você chegou aqui agora. Quer falar um pouquinho de você? Ele entrou. Ô, Pedro, você está nos escutando? Opa, tô ouvindo muito mal aqui. Você pode repetir o que você falou? Ah, perfeito, Pedro. Eu estou apresentando a chapa, e daí eu tinha acabado de apresentar. Já que você chegou, você quer tomar a palavra, falar um pouquinho de você e tudo? Se apresentar também para todos? Primeiramente, vou cumprimentar, né, todos os companheiros e companheiras que estão aí. Meu nome é Pedro, sou SCQ aqui da agência de Pedro Leopoldo e estou querendo conhecer mesmo o trabalho do sindicato, como as frentes de atuação, né? E no mais é isso mesmo, né? É. Valeu, Pedro. Obrigadão. Lembrando, gente, que o Pedro ele está na nossa chapa e ele é o servidor que é temporário. Ele vai trazer essa visão, né, do servidor temporário e tudo. Sendo SCQ, eu até errei, viu, Pedro? Achei que era PM, mas SCQ é até um cargo que também tá em contato aí com outros servidores temporários. Em seguida, gente, Rafael está aqui. Vou passar a palavra para ele se apresentar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Oi, Elvésio. Elvésio sempre Bom dia. Eu agradeço o convite do Gabriel para poder participar da chapa, né? Contribuir da forma como eu puder. Eu trabalho no IBGE há quase 20 anos, fui chefe da agência Ouro Preto por muitos anos, e agora estou aqui na comunicação, na SDI. Então, espero que a gente consiga, nos próximos anos, né, melhorar as nossas condições de luta mesmo, né, para que o IBGE se torne cada vez melhor, né, que a gente consiga melhorar cada vez mais as condições de trabalho e a própria existência do IBGE. Perfeito, valeu, Rafael. Em seguida aqui, gente, a Verinha, ela está só atendendo o telefone, mas a Vera também dispensa apresentações, né? Todo mundo já conhece ela. Ela talvez seja a figura mais presente aqui no núcleo nos últimos anos. Ela está aqui toda semana. Ela tem um domínio muito grande da parte burocrática mesmo, que a organização sindical, né, o nosso núcleo, ele não envolve só pautas de natureza técnica, política e tudo, ele envolve a burocracia também. Qualquer coisa que a gente for gerenciar, da nossa conta pessoal até ter uma grande empresa, né, envolve um trabalho burocrático, e nisso a Verinha, ela domina, assim, ela já tem muita experiência, ela domina bem. Então, ela talvez seja assim, o que vai dar muita liga aqui na nossa chapa e tocar mesmo a, a parte assim, burocrática que faz o movimento funcionar. Essa, então, gente, são os coordenadores, né? São os coordenadores titulares da nossa chapa. De suplentes, nós temos aqui, seguindo em ordem alfabética também, aproveitando que o Elvésio já está aqui, o primeiro suplente aqui, o Elvésio, todo mundo já conhece, mas abrir a palavra aí para você falar um pouquinho mais, Elvésio. Pois não, bom dia a todos. A maioria do pessoal mais antigo me conhece, talvez os mais jovens não, né? Porque eu entrei no IBGE em 1980 e conheço o sindicato desde seu início, né, da formação. A Vera, eu já conhecemos, né, já esse processo de muito tempo. Participei de algumas coordenações em tempos passados, né? E foi um trabalho, e é um trabalho muito bonito, né? Hoje eu vejo uma galera nova, né? O Gabriel, outras pessoas aí iniciando, continuando, né? Dando continuidade a esse trabalho, e é muito importante. Eu falo, resumindo a história aqui, para não alongar muito, que é aquela velha história, né? Tudo que se conseguiu até hoje
foi através do sindicato. Então, não tem como a gente desprezar o trabalho sindical. Ele é de extrema importância e é um trabalho difícil. Não pensem vocês que é fácil, porque a gente, igual o Gabriel falou, trabalha. A gente, quem está no sindicato, na direção, não é dispensado para fazer o trabalho do sindicato. Então, você tem que fazer, desde a minha época, que é assim também, a gente sempre trabalhou e teve que dar continuidade aos trabalhos do sindicato, que não é brincadeira, gente, é difícil, não é fácil, mas é um trabalho bacana. É muito compensador, porque a gente trabalha com todos. E a questão mais importante também, que o Gabriel colocou, é que a gente trabalha com todos, né? Os aposentados, pensionistas, contratados, pessoal ativo, né? Claro, todos. Não se pensa em trabalhar apenas para um grupo, né? Pensa em trabalhar para um todo. Então, o trabalho sindical é muito, muito importante. Vale a pena. Eu até gostaria, Gabriel, não estou fazendo campanha, não, é só para deixar claro, eu estou numa chapa da executiva e nós vamos ter 2 chapas, né? Aqui em Minas Gerais, 2 chapas da executiva. Em Minas Gerais tem eu, a Valquíria Fatim, que fazemos parte do sindicato É para Lutar, né? E do outro lado tem o Guilherme Moreira, a Maria do Carmo, e quem mais aqui? Tem mais alguém? Desculpa se eu esqueci. Daqui Maria de Minas do são os Carmo, 2. Guilherme Moreira, acho que é os 2, né? Que Daqui estão de na Minas são os dois. chapa Unir para Construir. Então, é só para deixar claro, as campanhas vão ser feitas no espaço correto, não é o espaço aqui não é para isso, tá? Tá claro. Eu só estou dizendo para as pessoas ficarem atentas, participar, ler as propostas, verificar bem que as 2 chapas já estão fazendo as suas propostas, tá? Então, é só deixar claro. E do NUC, como é uma chapa única, a gente também trabalhar para que as pessoas possam votar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, é chapa única, mas vamos trabalhar, porque a gente tem que ter um quórum de votação. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado aí a todos. O Elvésio, aproveitar que você está aí, Uhum. a Fatinha ainda não apareceu, se quiser apresentar ela para o pessoal, para ser Sim, mais sim, íntimo. sim. A É. Fatinha, gente, ela também está, né, na suplência do Núcleo Minas, e a Fatinha também é desde o início do movimento sindical, ela também já participou muito, ela é aposentada também, trabalhou no SDDI, e é uma pessoa muito bacana, muito ativa, muito participativa. Então, esse nosso grupo aqui do Núcleo Minas está muito forte, muito potente aí, com essa galera toda, Gabriel e todos que estão nessa chapa. Bacana, valeu. Obrigadão aí, Elvésio. Aí, Obrigado a como, vocês. aproveitando, né, o Elvésio apresentou o Elvésio e a Fatinha, né, são candidatos a suplentes, e tem a Naila também. Naila está ativa aqui. Ô, Naila, a Naila é a terceira suplente, né? Naila, você quer se apresentar, falar um pouco? Sim, claro. Bom dia, Gabriel. Vocês me ouvem? Bem? Beleza. Bom Bom dia dia. para todo mundo. Ei, Elvésio, tudo bem? Bom dia. Então, desculpa, eu estou sem câmera disponível aqui agora, então por isso que eu não vou abrir. É, Bom, eu estou no IBGE desde 2007, né? Eu trabalho na SDI junto com o Rafa, e eu acho assim, a gente sempre ouve muitas críticas, muitas cobranças, muitas demandas para o sindicato, né? E aí as pessoas falam como se o sindicato fosse um ser transcendental, superior a todo mundo, que, né, tem superpoderes de resolver as coisas sem a gente ter que fazer nada, né? Então, eu tento equilibrar, e assim, isso que eu falei agora serve para mim, inclusive, assim, às vezes eu participo menos do que deveria e espero muitas coisas, né, assim, mas eu acho que isso não é o ideal é a gente perceber que o sindicato depende da gente para funcionar, né, para acontecer, mas ao mesmo tempo todo mundo tem suas questões pessoais, sua correria do dia a dia, tá? Então acho que a gente tem que tentar equilibrar isso minimamente, né? Assim, tentar equilibrar as coisas, as atividades que a gente tem e as demandas da vida pessoal com uma participação mínima que seja para a gente conseguir construir coletivamente. Porque quanto mais gente participar, menos pesado fica para cada um que está participando, né? E maior a chance de a gente conseguir avançar nas demandas, que, como o Elvésio comentou, a gente não consegue nada de graça, né? Então, assim, as pessoas chegam no IBGE e encontra, né, uma estrutura que, às vezes, elas falam, não, não está tão bom, falta muita coisa, mas elas não têm essa perspectiva histórica de como que era antes delas chegarem, como que era décadas atrás. E o tanto que se avançou de lá para cá, e o quanto do que se avançou foi devido à luta sindical. Então, assim, né, ninguém tem
a ingenuidade de achar que GQ3, que RT, que, né, alguns avanços vieram assim, porque um dia o governo sentou e achou que o IBGE estava defasado e precisava melhorar, né? Nada é assim, né? Vamos melhorar as condições do IBGE. Depende do sindicato, depende da luta das pessoas e depende de todo mundo. Assim. Então, acho que hoje em dia todo mundo tem muita demanda e tem pouca disponibilidade. Então, se a gente conseguir emprestar um pouco do nosso tempo, da nossa disposição, a chance é que a gente consiga melhorar, né? Então, eu acho que o objetivo é muito esse. Obrigada, desculpa se falei demais. Não, que isso, né? Super tranquilo aí. Pessoal, em seguida, esses são os candidatos a suplentes, né, da coordenação. E agora eu vou apresentar o pessoal do Conselho Fiscal da chapa. Que é o primeiro, gente, novamente falando em ordem alfabética aqui, é o Luizão, todo mundo já conhece também. O Luizão ele não está aqui porque ele recentemente assumiu um cargo chefia, ele já era chefe da agência BH Leste, e agora ele é coordenador regional de BH. Então, assim, é a coordenação que tem a maior demanda de pesquisas e tudo. Então, ele provavelmente está envolvido na gestão agora, como eu falei. Muitos dos colegas que estão ativos aqui na chapa, eles também são gestores. Então, é importante a gente desmitificar um pouco essa ideia que o sindicalista é vagabundo, que ele não faz nada, não tem nada disso. A gente é gestor, e sendo gestor, a gente tem uma atenção grande, né, com tudo que é relação à organização, a finanças, né, e a gente traz isso para o sindicato também. A gente não. E o Luizão, ele sendo do Conselho Fiscal, ele vai trazer, né, dessa experiência dele também. E o Pedro, gente, ele também não tá ativo aqui, o Pedro Miranda, Pedro Fabiano, ele é colega nosso também do sindicato há muito tempo, trabalha na informática aqui na superintendência e vai poder colaborar. A Valquíria, que também ela está no Conselho Fiscal, você fala um pouco dela, Verinha? Bom dia, gente. A Valquíria, ela era da chapa aqui, nossa, lá quando, gente, 2000 e alguma coisa, e ela era da Nacional. E ela ficou um tempo afastada, e agora está voltando. É uma pessoa de muita responsabilidade. Então, assim, a gente pode contar com ela, uma aposentada também. Então, assim, vamos seguir em frente, contando com a ajuda de todos nós. Uhum. Verinho, eu acabei te apresentando na hora. Você quer falar um pouquinho de você? Não, mas eu tô voltando, não, gente. Estou eu aqui de novo, né? Mas, assim, espero, assim, na hora de votar, né? Vocês pensam assim, igual o verso lá, uma chapa só, não. A gente tem que votar, a gente tem que sair da cadeira, levantar, ir para os movimentos quando a gente chama, porque a gente aposentou, a gente não morreu. A gente tem que fazer parte do contexto social, e o negócio está feio para o nosso lado. A gente tem que se movimentar. Tá bom? Um abraço, conto com o voto de cada um. Perfeito, gente. E apresentar os suplentes também. O primeiro suplente, Humberto Sete, todo mundo, eu acho, já conhece, ele tem uma atuação já grande aqui no sindicato também, e ele também é exemplo, né, de boa gestão, de boa coordenação. Ele foi o coordenador técnico aqui no último censo, e ele vai poder ajudar a gente bastante. E o Jusa, que eu acho que a maioria também já conhece, mas, Jusa, você quer falar um pouquinho? Vou falar rapidinho. Tá, vocês estão me escutando? Claro. Bom, eu estou no BGE desde 2002 e o Gabriel me convenceu dessa vez a ajudar. Eu sempre entendi a importância do sindicato. Eu sou sindicalizado desde muito tempo atrás, que eu acho que, assim, eu não sou muito de falar sindicalista, assim, companheiro, a luta continua, não, mas eu acho que, assim, a luta nossa sempre é coletiva. Então, assim, não adianta nada eu ficar reclamando de alguma coisa e não me mover. O sindicato, igual a Naila falou, ela não é uma entidade extracorpórea, sim, que funciona sozinha, depende de nós. E nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para tentar fazer o negócio funcionar. Porque sozinho a gente não consegue nada. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer a importância que o sindicato briga pela gente. E se às vezes o sindicato toma decisões erradas, é por
nossa omissão, e não por falha deles próprios. A gente tem que estar sempre presente, tem que estar trabalhando. É só isso aí. Verdade. Eu trabalho Tá aí. aqui na base com o Gabriel e eu estou no BGE tem 22 anos. Obrigadão, gente. Um abraço. Valeu, Gilza. Obrigadão. Pessoal, apresentado a nossa chapa, né? O primeiro informe é até o que o Elvésio falou, já reforçando, não é porque é uma chapa única que está automaticamente eleita. A gente precisa ter o quórum de votação. Então, uma vez apresentada a chapa toda, a gente reforça, né? A gente sabe que todo mundo fica muito agarrado com a atividade do dia a dia, com o trabalho, levar a criança na escola, tudo. A gente sabe que todo mundo, hoje em dia, né, tem uma rotina muito intensa, mas lembrando, as eleições elas vão ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de setembro, vai ser online, a gente vai ser na mesma plataforma que foi feita a última eleição, e a gente pede, né, no caso de Minas, não esqueçam de chegar lá e votar para a chapa, né? Ainda que seja única. Na Executiva Nacional vão ser duas, eles vão ter vai ter um momento de cada chapa se apresentar, mostrar as propostas, lembrando que vai ser, vocês vão votar tanto no núcleo estadual, né, que vai ser aqui para Minas, quanto no nacional, que vai ser para a Executiva, e vai ocorrer em setembro, nos dias 8, 9 e 10. Beleza? Esse é o primeiro informe, o mais importante, que envolve eleições mesmo. O segundo informe, gente, que também é importante, embora não esteja diretamente relacionado às eleições, é o avanço da PEC 27 de 2021, aquela que propõe, né, tornar o IBGE como um órgão de Estado. Qual que é a importância disso? Ela está avançando no Senado e é capaz de ir para votação em breve. Qual que é a importância disso para o órgão? Para o órgão IBGE e, consequentemente, para nós também, gente, o órgão, quando ele se torna um órgão de Estado, ele recebe uma blindagem muito maior. Ou seja, o IBGE ele já tem certa blindagem porque é um órgão tradicionalmente de natureza técnica, que são poucos assim presidentes que são indicados de fora, geralmente a gente do quadro, geralmente a gente toca as coisas. O IBGE não tem um grande orçamento, né? É um grande orçamento para mim, para o Elvésio, para o Rafael, para o Pedro, para todo mundo. Mas para o serviço público não, o IBGE é um órgão com orçamento reduzido. Então ele tradicionalmente não é muito visado. Mas essa PEC, gente, ela é importante por dois aspectos. Primeiro, para o órgão, que blinda, dá uma blindagem política ainda maior, que garante que o órgão permaneça como de natureza técnica, com orçamento já próprio e tudo. Isso facilitaria muito a gente realizar nosso serviço, operação, não ficar dependendo de lobby no Congresso para recurso para censo, nem nada. Então, isso garante uma autonomia muito maior para o órgão. Beleza? Esse é um primeiro ponto importante. Para nós, servidores, qual que é a importância do IBGE ser reconhecido como órgão de Estado? É algo que a gente luta há muito tempo. A importância mais urgente, né, é por conta de uma provável reforma administrativa que deve ocorrer. Se não for esse ano, nos próximos. Essa reforma administrativa, o que estão ventilando na Rádio Corredor, né, e isso assim, é algo que independentemente de partido de direita, de esquerda, de centro, tanto faz, o que se ventila é que aqueles órgãos que não forem órgãos de Estado, eles vão ter, os servidores daquele órgão, né, vão ter uma vulnerabilidade maior. Então, a chance do IBGE, se ele não for um órgão de Estado, passar a contratar por CLT, ou então eliminar aí aos poucos, né, e eliminando os servidores efetivos, a chance disso ocorrer, ela é maior. Não vou falar, não, é certo que isso vai ocorrer, mas é muito maior se for um órgão de Estado. Então, eu sempre gosto assim, de pintar um cenário assim, catastrófico, sempre rezando, né, para nunca, jamais ocorrer, mas vamos supor que o IBGE pare de contratar
pare de abrir concurso, né, para a vaga de técnico. Aí parou, não contrata mais técnico, aí vai só mantendo os técnicos ativos com salário bem baixinho, sem muito reajuste, e até o momento que todo mundo sai, passa em outro concurso, ou então acabou, né, o cargo de técnico ativo no IBGE. O que acontece com quem está aposentado? Vai perder o lastro, porque o que garante o lastro, a paridade, quase todo mundo aqui que é aposentado ou pensionista tem a paridade, o que vai garantir isso é o servidor ativo. É o servidor ativo que teve um aumento, então, opa, se o Rafael teve um aumento, o Elvésio, que está aposentado, vai ter também. Então, se deixar de existir o Rafael, que está ativo, o Elvésio vai perder o lastro dele no quadro. Então, é extremamente importante que o IBGE se torne um órgão de Estado. Isso, felizmente, é quase que um consenso entre nós servidores aqui na casa. Chapa A, chapa B, e tudo tanto faz. A gente sabe dessa importância do IBGE se tornar um órgão de Estado, com habilidade técnica, com garantia, para que todos os servidores ativos e aposentados, temporistas, pensionistas e temporários tenham uma carreira melhor, que vai assegurar recurso, vai assegurar um monte de coisa. Então, vamos torcer, né, para dar certo, para isso acontecer. E sendo um órgão de Estado, a gente tem uma chance muito maior de alterar, né, mudar para subsídio. E se a remuneração vai para subsídio, fica muito melhor tanto para o técnico quanto para quem é do nível superior. Então, a gente vai isso. Beleza, gente? Só um minuto. Gabriel, eu peço... Oi. Só pode falar. Rapidinho, vou me alongar, não. Isso que você está colocando é extremamente importante, a PEC, todos nós temos que trabalhar por ela, né? É fundamental, garante mais o IBGE, isso não resta dúvida. E só para clarear, a gente, conseguindo a PEC, cria, porque assim, o IBGE indo para a carreira típica, não significa que você vá direto para a carreira típica de Estado, mas abre a possibilidade muito grande da gente conseguir trabalhar de ir para a carreira típica de Estado. Tá? É só para deixar claro esse ponto, ok? Então, abre uma grande possibilidade para isso. Então, a gente tem que trabalhar, sim, e muito por essa PEC, e para fortalecer a instituição IBGE e tentar ver se a gente consegue a carreira típica, ok? Bem lembrado, Elvésio. Então, gente, esse é um outro informe, né? Um terceiro informe, que isso a gente já vai fazer com mais calma. Possivelmente a gente vai elaborar um texto ainda, encaminhar para o pessoal, e se for necessário, e muito provavelmente, né, vamos colocar em votação também, lembrando que o nosso núcleo ele é extremamente democrático, né? A gente evita encaminhar qualquer documento sem antes ter o aval da base toda. Então, em relação ao que tem ocorrido com os novos servidores do Rio de Janeiro, foi previsto, por exemplo, o Elvésio, ele é chefe de uma seção, e estava previsto entrar 5 servidores lá para a seção dele, para suprir, né, e nunca é a aposentadoria de 5, né, vai suprir a aposentadoria de 15. Vai vir 5 para suprir a aposentadoria de 15. Porque a gente tem visto esse enxugamento, não só no IBGE, mas, infelizmente, no serviço público como um todo. Mas, então, o Elvésio, ele estava esperando esses 5 novos servidores para trabalhar, para continuar, né, para ter um bom funcionamento do setor dele. E no Rio, parte desses servidores, eu estou pegando um exemplo hipotético, tá, Elvésio? Usando assim, Sim. parte desses 5 servidores estavam previstos para ir lá para o setor do Elvésio, 2 deles foram puxados, né, diretamente para a presidência ou para outro órgão vinculado à presidência também, para trabalhar com outros projetos da nova gestão aqui do atual presidente do IBGE. Então, assim, independentemente se o projeto do presidente, no caso é o Singed, se ele é proveitoso ou não, ele é até bastante promissor, na minha opinião pessoal,
Mas, independentemente disso, a gente acha estranho, né, que o servidor, né, ele puxe servidor já previsto para ir para uma área fim, né, para uma outra área distinta. O correto mesmo seria abrir um outro concurso, já para suprir a vaga para aquele novo departamento, né, que foi criado. Então, a gente viu isso ocorrer na DGC, na DPE, no CDDI, todos os novos servidores. Aí, Rafa, se eu estiver enganado, né, foram lotados já na Casa Brasil e IBGE, e o resultado disso é que as áreas que estavam demandando, elas continuaram esvaziadas, né? Não tiveram os servidores que eram necessários para que ela continuasse a funcionar. E são, repetindo, gente, são atividades finalísticas do IBGE. Eu acho, assim, super válido a ideia do Singed. Todavia, o IBGE ele não pode, de forma alguma, deixar de produzir estatística oficial. Não pode, de forma alguma, deixar de produzir material geocientífico. O IBGE é um órgão que não é só de regulação, ele é de produção também. E a estatística ela só é oficial se for feita por um órgão público. Não tem como a gente descentralizar essa produção para o mercado privado. Isso não tem como, deixa de ser estatística pública oficial. Então, é uma preocupação, né? A gente vai desenvolver ainda esse texto, vamos passar para a base, e se for, e muito provavelmente, né, a gente vai colocar em votação, para as pessoas saberem, ó, encaminha ou não, dá encaminhamento ou não, e tudo, sabendo, gente, que pode ter gente a favor, e tudo bem se for a favor, pode ter gente radicalmente contra, tudo bem também se for radicalmente contra, só reforçando, né, dando ciência do que está acontecendo para a base, e que a gente vai, e que nós vamos explicar isso no documento, e vamos colocar também em votação sobre esse incidente. Um quarto informe, gente, a gente tem visto também, não falta, isso é até um feedback, né, que eu, como sindicalista, recebi, isso afeta, lógico, a gente sabe que tem um considerável número de pessoas aqui que já se apresentaram do órgão, mas é até importante a gente dar ciência para eles também, que a gente está com uma infraestrutura, principalmente nas agências, muito aquém do necessário, mas muito, muito aquém mesmo. Sem falta de viatura, falta de recursos para atualização de campo, falta de material, até mesmo EPI, né? Então, um segundo documento que a gente vai fazer e colocar em votação também é uma cobrança, né, para melhorias imediatas na infraestrutura das agências. Sem viatura, a gente não consegue fazer campo. O Ulisses, que está aqui do Sete Lagoas acompanhando a gente, ele sabe que para uma agência gigantesca como Sete Lagoas, com vários municípios, uma área rural considerável, aí, Ulisses, se você estiver me ouvindo bem aqui, você até confirma que você não chega lá em Fechados se não tiver carro, são 2 horas só de estrada de terra. Então, essa falta de infraestrutura tem pesado muito, e o pessoal das agências está quase que tirando leite de pedra, porque está conseguindo coletar assim, no limite, mas já acabou a gordura, já acabou a carne, já está roendo o osso agora. Então, um segundo documento, né, vai ser elaborado nessa linha. Infraestrutura, principalmente de agências, que é um assunto imediato, que a gente até entende as boas iniciativas da direção, né, e algumas são boas mesmo, a ideia do Singed, a ideia de avançar a inteligência artificial, tudo isso é importante, a gente não nega. Outras são péssimas, a ideia do IBGE+, e tudo, mas a gente não pode deixar de olhar para o feijão com arroz, feijãozinho com arroz, que a gente faz todo dia, nossas atividades. Se você desliga, assim, do feijão, do arroz, quando você está cozinhando, o feijão vai queimar, o arroz vai ficar todo grudento e tudo. Então, às vezes, às vezes a gente tem que pensar também na nossa atividade fim, no que faz o IBGE ser o IBGE. Então, para os colegas aposentados, pensionistas, né, para dar ciência dessa realidade que os colegas das agências estão passando, e que a gente, como Núcleo Minas, a gente vai elaborar um documento nesse sentido. Beleza, gente? Sobre esse... e um terceiro informe é sobre o RRA, que está aprovado,
no congresso no último congresso do sindicato, né? E o núcleo do Maranhão, ele fez uma proposta, né? Que o RRA, ele é para ser regulamentado depois, né? Então, o núcleo do Maranhão fez uma proposta, aí no terceiro informe a gente vai apresentar essa proposta e colocar em votação. A gente acha que se tiver uma proposta única, né? Fica mais fácil de ter a regulamentação, ou até mesmo eles olharem e fazerem, né, qualquer ajuste em cima de uma tabela única. Que a gente acha que fica mais fácil de cada núcleo sair apresentando uma proposta e tudo, então... Gabriel, Gabriel, dá só uma clareada, porque tem gente que não deve saber o que é o RRA, por favor. Perfeito. Gente, o RRA é retribuição por resultados de aprendizagem. O que acontece? É algo que a gente está até tentando, né? Uma das propostas que o Núcleo Minas sempre apresenta lá nos congressos, é que ele seja expandido para o nível técnico também. A ideia nossa é que o nível técnico tenha acesso a RT também. A gente tem vários técnicos que são mestres, são doutores, a ideia é que eles possam acumular também, que a GQ3 fosse incorporada para todo mundo. Isso beneficiaria, por exemplo, os colegas que aposentaram com GQ2, às vezes até GQ1 e tudo, incorporasse a GQ3 e todo mundo com acesso a RT. Mas é até uma forma, né, de estimular a melhoria no salarial para o cargo de nível técnico. Mas o RRA, ele funciona o seguinte: algumas áreas, principalmente as áreas de informática e área administrativa, são áreas que você não tem a tradição, né, acadêmica de fazer mestrado, doutorado. Então, é uma tradição que vai muito fazer uma pós-graduação, aquelas especializações em Python, especialização em banco de dados e tudo. E o que acontece? Isso, gente, principalmente na informática. O pessoal não tem, né? Você nem tem tantos programas de pós-graduação acadêmicos, né? Mestrado, doutorado. Então, o cara chega, tem só especialização, fica com um salário, assim, muito... Principalmente a área de computação, fica com um salário muito aquém com o que é pago na Petrobras, e às vezes até em outra empresa privada, aí sai do BGE. Aí a situação da diretoria de informática é que não entra servidor. Isso tem impactado o BGE como um todo, porque aí o sistema não fica pronto a tempo, a capacidade, né, de gerenciamento dos nossos sistemas fica defasada também, aí corta acesso de aposentado para a intranet no BGE, vai cortando um monte de coisa. Então, isso é mais uma medida paliativa até a gente conseguir o ideal, que é remuneração por subsídio, salário igual do núcleo de gestão. Então, isso é uma proposta, assim, como é que fala isso, gente? Tem uma gíria boa, assim, mas como se fosse um segundo shot, um segundo tiro, assim. O principal é esse aqui, mas se não der, a gente pelo menos tenta colocar esse aqui. Mas aí mas aí seria mais ou menos isso. A gente vai mandar também. Aí a tabela do Maranhão, eles colocaram uma sugestão, né? Então a gente vai colocar ela em votação também. Mas esse é o outro informe. Mas sobre os dois primeiros que eu passei, gente, principalmente a situação, essa situação delicada que está acontecendo na sede do Rio, das áreas, né, finalísticas ficar sem servidor, a questão da PEC também, que a gente falou aqui, e a questão das agências, aqui em Minas Gerais, agências, realidade no Brasil inteiro. Ficou alguma dúvida? Algum comentário que alguém queira fazer? Tranquilo. Gente, então, assim, eu acho que é isso mesmo, isso que a gente trouxe, né? A gente puxou essa assembleia para passar esses informes, para apresentar a chapa, principalmente, reforçando, gente, eleições 8, 9, 10 de setembro, vai ser online, na mesma plataforma, você não precisa estar no seu estado, né? Não precisa estar aqui em BH,
Então, se o Elvésio ganhar uma viagem lá para fora e tudo, tiver com acesso à internet, ele pode votar nessas datas, é tranquilo, gente. E não deixem de votar, mesmo se for chapa única. Beleza? Então é isso, gente. Alguém quer fazer um último comentário, intervenção? Ô, Gabriel, não são as coisas. Parece que a carinha do suplente não apareceu lá, não teve folder dos suplentes, não? As Não, carinhas. Apareceu aqui tanto o segundo suplente da coordenação, né, o Vécio. Não, eu digo, tinha é nada. que apareceu o Conselho Fiscal e os coordenadores, mas suplente, eu acho que não apareceu o folderzinho da carinha, não apareceu? Não vi. Apareceu. O Guilherme, coloca aqui só para... Não, então tranquilo, é porque eu estava falando, eu não vi, pode ter sido isso. Ah, Não, esse é suplente Conselho Fiscal, eu falo suplente da chapa. não, também. Aqui. Ah, legal, legal. É que eu estava, desculpa, é que eu estava falando, eu não vi. Tranquilo, valeu. Não, Tá tranquilo. ótimo. O pessoal, então, gente, boa tarde a todos, né? Um ótimo feriado para quem tiver, um ótimo resto uma ótima sexta-feira para quem não tiver feriado amanhã, e um ótimo fim de semana. Até a próxima, gente. Abração aí. Um abraço para todos. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Obrigada. Até mais. Tchau.